acontecido muito? As empresas têm trazido diversidade de mulheres até o cargo gerencial, poucas chegando ao cargo de diretoria, mas o ambiente não está aberto para elas. Quando os homens estão engajados com o tema da diversidade e da inclusão, a gente consegue fazer com que essa jornada seja muito mais rápida e efetiva. Tem uma série de desconstruções que precisam ser feitas, pessoal, urgentemente. Senão não vamos ter sustentabilidade do negócio. Quantas mulheres trabalham na sua empresa? Quantas ocupam cargos de chefia? Segundo uma pesquisa recente da CNI, apenas 29% dos cargos da indústria eram ocupados por mulheres. Além disso, apenas 14% das empresas entrevistadas possuíam áreas específicas dedicadas à promoção da igualdade de gênero no local de trabalho. Se a sua empresa se enquadra dentro dessa estatística, saiba que você pode estar perdendo boas oportunidades e dinheiro. Empresas que possuem uma representação equilibrada entre homens e mulheres em cargos de liderança tendem a ter um melhor desempenho financeiro, de acordo com um estudo da KPMG. Além disso, esse equilíbrio tem o poder de melhorar a reputação da sua marca, o cumprimento de objetivos que envolvam sustentabilidade e responsabilidade social, além de tornar o ambiente mais diverso, podendo gerar a criação de novas soluções e inovações para o mercado. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre como criar um ambiente com mais equidade dentro da sua empresa e os impactos positivos disso para o seu negócio. Então aumente o som aí que o episódio já vai começar. A nossa convidada de hoje é apaixonada por diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. É CEO da CKZ Diversidade, empresa de consultoria e treinamento. Também é professora da Fundação Dom Cabral, autora, colunista e membro do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Hoje eu vou conversar com Cris Kerr. Olá, Cris, seja muito bem-vinda ao Varejo S.A. Podcast. Olá, Daniel, muito obrigada pelo convite. Bom, a gente que agradece, estamos honrados aqui com a sua presença e acho que esse tema que a gente vai conversar hoje é um tema muito relevante e as empresas e empreendedores brasileiros precisam estar muito ligados nesse assunto. Para começar, eu queria falar um pouquinho com você sobre qual que é o cenário atual da equidade de gênero nas empresas. A gente sabe que o mundo avançou em vários aspectos, mas nesse parece que existe uma grande dificuldade de avançar, né? Olha, Daniel, eu falo que a gente tem que comemorar as pequenas conquistas, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a gente precisa acelerar. Então, a gente está bem longe de chegar nessa equidade de gênero, quando a gente está falando aí de 50% de mulheres e 50% de homens, principalmente quando a gente olha os cargos de alta liderança das organizações. E quando a gente está falando alta liderança, a gente está falando ali cargos de diretoria para cima, a gente está bem longe ainda. O que acontece é que muitas vezes as pesquisas que a gente olha, elas têm ali, né, num cargo de liderança, se coloca também mulheres que estão como gerentes, como coordenadoras, e aí você olha aquele número e fala, nossa, a gente já chegou a 23%, então, é que pelo INSPER, pelo Instituto Ethos, pela Fundação Getúlio Vargas, não é considerado cargo de alta liderança. Então, as mulheres, elas estão conseguindo chegar, mas elas estão conseguindo chegar apenas aos cargos de média liderança, que é nível gerencial. Elas não estão conseguindo passar para esse próximo nível, que é o nível de alta liderança, o nível de diretoria, de vice-presidência. Para esse aqui, a gente está encontrando uma maior dificuldade das mulheres conseguirem passar. E onde que está a barreira? Onde que você enxerga que efetivamente existe uma barreira? Porque, assim, se elas já estão conseguindo chegar ali na média liderança, mostra que há uma evolução, mas o que está faltando para esse próximo passo? Tem várias coisas, né? Eu vou contar para você uma pesquisa de uma empresa americana chamada BAA, que fez uma pesquisa com mulheres que já estavam em cargos de diretoria, tá? As poucas que já tinham chegado ali a cargos de diretoria. E o que muitas falavam é que aquele ambiente não era um ambiente inclusivo para elas. Então, o que tem acontecido muito? As empresas têm trazido diversidade de mulheres até o cargo gerencial, poucas chegando ao cargo de diretoria, mas o ambiente não está aberto para elas. O que é um ambiente inclusivo? É um ambiente onde ela se sente respeitada, onde a voz dela é escutada,
onde quando ela está falando as pessoas esperam ela acabar de falar, ela se sente pertencente e consegue participar. Porque o benefício da diversidade é esse, trazer perspectiva diferente, trazer ideias diferentes, mas se ela não consegue trazer essa ideia, não consegue colocar os pensamentos dela, não adianta nada. Então, muito do que essa pesquisa traz é o quanto as poucas que chegaram não conseguem se sentir no ambiente inclusivo. Um outro ponto extremamente relevante, que é um dos temas do meu livro Viés Inconsciente, são os vieses. Então, as pessoas têm vários vieses, mas por conta deles serem inconscientes, eles estão numa área do cérebro que a gente não sabe que está lá. E aí, quando a gente vai pensar em toda a construção que a gente tem, todas as pesquisas científicas, o que elas mostram, é que ainda existe uma associação muito forte dos homens aos cargos de alta liderança. Então, quando existe uma pesquisa interessante chamada Fenômeno Global, foi feita com mais de 40 mil pessoas no mundo todo, foi refeita com mais de 40 mil pessoas, perguntando o seguinte: quando você pensa numa pessoa, num cargo de gestão e de liderança, quem que você pensa? E aí, tanto homens quanto mulheres pensam no homem. Por quê? Porque a gente viu muito mais. E como o cérebro trabalha com a heurística da probabilidade, ele guarda aquela informação. Então, para cargos de liderança, como eu vi mais homens, portanto, o meu cérebro entende que eles estão mais preparados, o que não é verdade. É porque ele trabalha com esse padrão, né, com essa categorização. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer mais mulheres. Quanto mais mulheres eu trouxer, e também olhando um ponto importante da nossa conversa, que é a interseccionalidade. Porque é bem comum quando a gente pensa em mulher, só pensa na mulher branca, mas não pensa na mulher amarela, na mulher negra, falando de pretas e pardas, nas mulheres indígenas, ou seja, na interseccionalidade de pessoas com deficiência, de mulheres do grupo LGBTQIA+, ou seja, preciso olhar também essa interseccionalidade. Então, desafio: cultura inclusiva, vieses inconscientes, e ainda está muito permissivo em relação ao assédio. Tanto moral, que é como aquela pessoa está ali, ou seja, muitas vezes sendo desrespeitada, sofrendo um bullying, e aí é geral, tá? Homens também passam por assédio moral, e o sexual. A gente tem visto ainda muitos casos, estamos em 2024, mas ainda muitos casos de assédio sexual. A gente faz muito programas de coaching com mulheres nas organizações, e eu estava até hoje de manhã comentando que uma delas me contou há 2 semanas que ela estava saindo da sala da liderança, a liderança vira para ela e fala: hoje você está demais, dá uma voltinha. É complicado, né? É bem complicado, né? Realmente. Esse cenário que você apresentou, de maneira geral, ele varia? Você tem conhecimento se ele varia muito de país para país? Existe algum país que pode servir de exemplo, que está mais à frente nesse processo? Ou como é que está o Brasil nesse contexto mundial? Então, o Brasil, no contexto mundial, ele deu uma melhorada. Então, o Fórum Econômico Mundial ele faz um levantamento, olhando os países mais equitativos do mundo, que tem mais igualdade de gênero aí para as mulheres. E o Brasil, ele subiu bastante. Então, ele estava lá atrás, ele estava em 93º ou 4º, agora não lembro, porque ele subiu também de um ano para o outro. Agora a gente está em 57º. Então, a gente subiu bem aí, conseguimos melhorar. Por quê? Hoje as mulheres estão estudando muito mais no Brasil, então quando a gente olha as pesquisas, a gente tem mais mulheres se formando em universidades, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, do que homens, né? A gente tem também muitas empresas puxando esse tema aqui no Brasil, mas quando a gente olha mundialmente, a gente tem muitos outros países, inclusive na América Latina, melhores do que o Brasil. Então, Chile, Argentina, são países que estão melhores colocados do que o Brasil. E vamos pegar um exemplo bom aqui, né? Que eu acho que é importante a gente também trazer exemplos bons. Quando a gente pega o exemplo do país que é o primeiro lugar já há muitos anos, quando o Fórum Econômico Mundial faz esse levantamento, que é a Islândia. Então, a Islândia está lá por quê? Né? Tem vários fatores, mas um dos primeiros fatores é a primeira presidente mulher do mundo foi na Islândia. E ela ficou lá por 2 mandatos, ela ficou 8 anos no poder, ou seja, mostrando que o lugar da mulher também é na política, também é num cargo de liderança. Um outro ponto que acontece lá é que foi bem interessante, como no Brasil e na maioria das culturas, antigamente a mulher lá também era responsável, né, a principal responsável por filhos e pela casa. Só que as mulheres fizeram uma greve em 1980 e pouco, lá na Islândia, e pararam o país e falaram: chega, a gente não aguenta mais, a gente está sobrecarregada, a gente precisa realmente de parceria. E aí, com isso, foi mudando a cultura. Hoje em dia, homens que são pais na Islândia e que não cuidam dos filhos, eles têm um outro olhar da sociedade, que eles não estão cumprindo com um papel importante.
Lá eles têm também a licença parental, então não é só a mulher que sai de licença, o homem também sai. E todos os primeiros países, que são as primeiras colocações dessa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, praticamente todos eles, os homens saem de licença. Então, se a gente for ver aqui no Brasil, né, Daniel, vamos lá. A maioria das empresas, 4 meses para as mulheres, 5 dias para os homens. É uma vergonha, né? Eu falo que é quase que o mesmo tempo ali do carnaval, né? Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Então, assim, o que a gente tem visto? Muitas empresas no Brasil colocando a empresa cidadã, que tem passado para 20 dias para os homens e 6 meses para as mulheres, mas mesmo assim é uma desigualdade muito grande. Se a gente for olhar aqui, a gente está falando de 180 dias para 20. Agora, mesmo as empresas que têm colocado a licença estendida para os homens, eles não têm saído. Mas não é porque eles não querem. Então, aquelas empresas que têm 3 meses, 4 meses, não é que os homens não têm saído porque eles não gostariam de tirar a licença, mas porque a sociedade cobra que eles fiquem ali. Então, muitas empresas que têm implementado, elas não têm conseguido fazer com que esse homem saia. Por quê? É o mesmo risco da mulher. Quando sair, quando eu voltar, eu não tenho meu projeto ali. Então, a gente tem visto, lá também eles têm políticas públicas, então, dentro das organizações, por exemplo, os conselhos de empresas públicas, é obrigatório que tenha 30% de mulheres nos seus conselhos de administração. E aí, ou seja, você tem uma política que foi implementada, bateu os 30%, tirou. Né? Então, conforme você precisa de políticas, tanto nas empresas quanto nas organizações, eles tiveram metas para aumentar mulheres ali, então tudo isso vai impulsionando. Então, existem muitos países na frente do Brasil, mas é interessante que eu tenho visto muitas empresas puxando esse tema no Brasil e virando bench para outras empresas em outros países também. A gente tem alguns clientes que aconteceu o contrário, eles fizeram um trabalho tão forte aqui que hoje eles são bench para outros países. Que legal. Sem dúvida alguma, eu vejo que essa é uma questão cultural que impacta de várias maneiras, ou seja, essa barreira cultural que existe, ela pode ser tratada de uma maneira mais efetiva, menos efetiva, a mudança ela pode ser mais célere ou menos célere. O importante é que a gente não deixe de tratar o assunto, não deixe de trazer aqui essa discussão, esse espaço, eu acho que é importante para isso. E com relação a setores da economia, existe um pouco de diferença também entre setores com maior abertura para as mulheres em cargos de liderança, setores com menos. Certamente tem um pouco de diferença nisso também, não é? Tem. Então, a gente vê, por exemplo, empresas de tecnologia puxando isso daí fortemente o tema. Então, a gente tem as grandes, inclusive com mulheres como CEOs dessas organizações, o que muda completamente o cenário. Então, é uma área que tem puxado muito. A gente tem visto empresas que são setores majoritariamente considerados masculinos, que também têm feito um esforço para uma transformação. Então, a gente tem muito cliente, por exemplo, de mineração, de varejo. A gente vê, por exemplo, o varejo também puxando muito essa parte de ter mais mulheres, ou seja, empresas com metas efetivas para trazer. O grande ponto, Daniel, é que se a gente deixar no natural, e eu escuto muito isso dos meus clientes, não, Cris, vamos deixar que naturalmente isso vai acontecer. Não vai. Então, se a gente deixar no natural, não vai acontecer. Se a gente não tiver intencionalidade, não vai acontecer. Então, os setores que têm implementado, por exemplo, a gente tem o setor de celulose, que a instituição mais importante tem puxado. Então, quando tem uma instituição puxando, o IBRAM, que é de mineração, também tem puxado. Então, quando você tem um instituto, uma associação do setor puxando isso, aí isso começa a acontecer de uma forma mais rápida. Então, eu preciso de intencionalidade. E as pessoas perguntam, mas por que, Cris, a gente precisa de intencionalidade? Porque se a gente deixar como está, a última pesquisa do Fórum Econômico Mundial, feita agora em 2023, ela mostra que vai demorar 131 anos para a gente chegar na equidade de gênero. Aí eu chamo assim, Daniel, você que tem filha, que tem aí uma esposa, que tem mulheres na sua vida, você quer esperar? Então eu não quero, eu tenho uma filha também de 19 anos, a Beatriz, eu não quero esperar 130 anos, eu nem vou estar aqui, né? Mas a gente não quer esperar 131 anos. E tem uma outra pesquisa que a ONU fez falando que já passa de 300. Realmente não dá para esperar. E é por isso também que estamos aqui nesse bate-papo. Fica muito claro que o tema ele é relevante e que é preciso, pela questão social, a gente abordá-lo, mas também tem um outro aspecto.
Existem vários estudos que mostram os benefícios de você ter mulheres em cargos de liderança, os benefícios de você ter um equilíbrio entre homens e mulheres na sua empresa. Eu acho que esse é um tema importante para a gente falar, porque para quem está nos ouvindo, isso também soa muito positivo. Ah, tudo bem, eu posso até ter a intenção de tornar o país mais justo, o ambiente de trabalho mais justo. Mas quando eu falo que, além dessa justiça social, existe um benefício para a sua empresa, um benefício que as mulheres agregam quando há esse equilíbrio, eu acho que isso realmente estimula ainda mais aqueles que querem atuar de alguma maneira. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios. O que que você consegue apontar de estudo, de dado que mostra as vantagens de você ter uma equidade nos cargos de liderança? Então vamos lá, tem inúmeras pesquisas que falam sobre o tema. E de novo, vou só trazer um ponto aqui, tá, Daniel? Precisa ter a diversidade com um ambiente inclusivo. Só a diversidade não adianta nada. Então, só trazer, vamos trazer mulheres, mas esse ambiente não é aberto, ela não se sente valorizada, respeitada, incluída, não funciona. Tanto é que a McKinsey fez uma pesquisa em 2021 falando isso, falava, olha, porque as pesquisas mostravam muito assim, se você trouxer a diversidade, automaticamente você tem resultado, não é verdade. Eu preciso de diversidade com inclusão. E aí, o que que gera isso? Então, eu vou trazer, por exemplo, uma das pesquisas aqui que a McKinsey fez, que fala o seguinte, as empresas que incentivaram a diversidade de gênero, elas têm um resultado financeiro, ou seja, estou falando de negócio, pessoal. Além do que o Daniel trouxe, que realmente é justo a gente ter ali um equilíbrio, porque o nosso país tem 52% de mulheres, eu também preciso entender que isso traz resultado positivo para o negócio. Então, essa pesquisa fala que quando a gente incentiva a diversidade de gênero, a gente tem ali um resultado de 15% a mais do que as empresas que não têm diversidade de gênero. Quando a gente fala de raça e etnia, eu estou falando de 35% de resultado. Então, a gente tem outras pesquisas, por exemplo, mostrando que a gente também ganha em inovação de produto, a gente lança mais produto, a gente tem mais inovação. A gente tem pesquisa falando também uma coisa muito importante, né, que é assim, tem uma pesquisa do Boston Consulting Group falando que quando os homens estão engajados com o tema da diversidade e da inclusão, a gente consegue fazer com que essa jornada seja muito mais rápida e efetiva, conseguindo chegar aí a 90% de um resultado mais rápido. Quando os homens não se engajam, não passa de 30% de sucesso. Então, a gente também precisa dos homens que estão na alta liderança junto com a gente aqui, apoiando esse movimento todo para a gente ter os benefícios da diversidade, que é inovação, novas perspectivas e um ponto importante que está muito ligado à felicidade. Quanto mais feliz eu estiver naquele ambiente, mais valorizada eu me sentir, mais respeitada eu me sentir, mais eu vou entregar. Então, é diretamente relacionado. Tem uma outra pesquisa da Korn Ferry falando que os colaboradores, quando percebem que aquela empresa, ela efetivamente tem esse ambiente inclusivo, aumenta em 50% a performance das pessoas. Por quê? Porque eu me sinto valorizada, eu me sinto respeitada, então eu quero fazer o quê? Mais. Então, a gente tem inúmeros fatores e pesquisas, e a gente tem um e-book, por exemplo, lá na nossa página da CKZ Diversidade, só com pesquisas, mostrando os benefícios de quando a gente tem um ambiente propício, com diversidade de pessoas, ele vai trazer ali novas perspectivas, novas ideias, inovação e resultado financeiro, que é o que a gente sabe que a empresa, ela quer ter resultado, e a gente também quer que a empresa tenha resultado. Então, a ideia é quanto mais diversidade eu tiver, com um ambiente inclusivo, mais resultado eu tenho. A gente fala que é diretamente uma conta mesmo, diversidade com inclusão, resultado, performance, ambiente, entrega. Está 100% alinhado que os principais gurus de administração e gestão do mundo hoje falam. Por mais que eles não venham a falar diretamente da equidade entre homens e mulheres, eles falam muito que a diversidade no ambiente de trabalho é fundamental para bons resultados. Essa sensação de pertencimento, esse bem-estar que você precisa criar no seu ambiente de trabalho é fundamental para você ter bons resultados. Então, isso que você está falando tá 100% compatível com as principais teorias modernas de gestão e administração voltadas a resultados. Então, eu acho que é legal a gente deixar bem claro isso, que existem muitos estudos e muitos dados que mostram que essa equidade de homens e mulheres, além de um ambiente efetivamente aberto para que exista essa
essa relação produtiva e positiva traz resultados em inovação, desempenho financeiro. Um outro ponto que eu acho que é interessante, que é muito, muito, muito fundamental hoje em dia, é a atração e retenção de talentos. A gente aqui entrevista vários executivos de várias empresas dizendo o quanto que está difícil você atrair e Uhum. quando você atrai, você reter talentos. E se você tem uma empresa verdadeiramente inclusiva, certamente você vai conseguir atrair e reter mais talentos, sem dúvida alguma, talentos, sejam eles masculinos ou femininos, não é essa a questão é você realmente ser uma empresa que tenha atraia talentos para estar junto do seu lado e do seu time, eu acho que é fundamental. E um outro ponto que eu acho que também todo mundo fala hoje em dia que faz diferença para resultados, que é a questão da reputação da sua marca e da sua Uhum. empresa. Você adotar efetivamente essa estratégia de ser inclusivo, de ter equidade, sem dúvida alguma, isso é reconhecido pelo mercado, é reconhecido pelos consumidores, é reconhecido por colaboradores, e acho que essa reflexão é fundamental para quem está aí nos ouvindo, seja pequeno, médio ou grande empreendedor, porque não importa o porte da sua empresa, esse tipo de ação efetiva de inclusão e diversidade, acho que pode ser aplicado em qualquer ambiente, né, Cris? A gente tem que também olhar muito dessa parte que você estava falando da atratividade, porque a gente tem uma geração Z, que são pessoas que têm entre 29 e 13 anos de idade, que é uma geração que a primeira coisa que a geração faz, pessoal, é ir no Love Mondays, nos sites aí de entendimento, para entender o seguinte: o que estão falando dessa empresa? Primeira coisa que eles fazem. A segunda coisa é olhar os valores, os comportamentos, a cultura daquela empresa para ver se tem alinhamento com a cultura da pessoa. Ela entra na empresa. Muitas vezes ela entra, principalmente eu tenho visto clientes meus do varejo, de outros setores, que a empresa não tem, por exemplo, ainda um programa de diversidade e inclusão, não tem os grupos de afinidade, não está fazendo nada. A pessoa fala para o pessoal do RH: olha, eu estou escolhendo a outra porque eu entendo que lá já deve ser mais aberto, porque eles estão falando sobre a temática. Então, para essa diversidade, eu brinco que essa geração vem com o chip da diversidade e inclusão. Então, para eles é importantíssimo. E aí, muitas vezes, essa geração, ela entra, como você falou, na empresa, ou seja, eu consegui atrair, porque eu conto toda uma história bonita. Só que aí eu falo que a pessoa entra e ela começa a ver os comportamentos, as atitudes das pessoas e começa a falar: peraí, mas não tem conexão com o que foi falado. Ou, por exemplo, eu fiz o onboard, tem lá: olha, a nossa empresa respeita as pessoas, a nossa empresa faz assim, né, nananana. Aí chega lá, grita com a pessoa, bate na mesa, fala palavras completamente inadequadas, que hoje em dia a gente chama de bullying, mas lá atrás a gente achava que era só uma brincadeira. E aí começa a falar: não, o que é isso que está acontecendo? Eu tenho um cliente que ele estava falando: Cris, a gente perdeu praticamente todas as pessoas estagiárias que entraram e grupos de trainee que estão entrando e que a pessoa não quer ficar, porque ela percebe que aquilo que foi contado, aquilo que foi vendido na hora da entrada não condiz. E hoje em dia, essa geração, diferente, por exemplo, da minha geração, que é a geração X, que a gente entrava na empresa e falava: ainda bem que essa empresa me deu um trabalho e eu vou ficar nessa empresa por muitos anos e eu vou fazer por tudo por essa empresa. A geração Z não pensa assim. Ela pensa: pô, que sorte que essa empresa tem de me ter nessa empresa. Então, ela tem um pensamento completamente diferente. Essa geração, gente, eles, antes de comprar o produto, eles vão olhar qual que é a reputação de marca da empresa, se ela já fez alguma coisa errada. Eles gravam, tem uma pesquisa muito interessante falando que eles gravam, eles sabem quais foram aquelas empresas. E a gente viu vários deslizes que aconteceram, que perderam clientes. E não é porque falou de um grupo que eu não faço parte desse grupo que eu não vou sair daquela empresa, eu também vou deixar de consumir daquela empresa. Então, tem muito a ver com o que você falou da reputação de marca. Para a geração Z é extremamente importante, para a Millennium também é, né? E para X, talvez seja que menos ainda gera conexão, porque é um pensamento muito diferente. Então, um dos desafios que a gente tem também é a atração e a retenção da geração Z. Porque eles têm um pensamento diferente, eles não pensam que nem a X, por exemplo: eu quero comprar o carro, eu quero comprar casa, eu quero comprar... Não, eu quero ter experiência, eu quero... Isso tanto para homens quanto para mulheres aqui, tá? Então, a gente está falando de geral aqui nesse grupo, que é um pouco diferente de outras gerações. Apesar de que a gente fez uma pesquisa, Daniel, com a Fundação Getúlio Vargas, logo depois que estava acabando a pandemia, perguntando para as pessoas como é que ela estava vendo. E, assim, impressionante quantas pessoas queriam mudar de trabalho,
não queriam mais aquele negócio de trabalhar 10 horas no trabalho, né, de ter que ir todo dia. Então, a gente viu uma mudança muito grande aqui, e aí a gente foi fazer uma análise, isso para todas as gerações, tanto para homens quanto para mulheres. Realmente aqui a gente traz toda essa questão do conflito geracional e o desafio de que você seja inclusivo, não apenas no papel, mas sim na sua prática do dia a dia. Não é fácil, mas a gente já mostrou aqui nesse bate-papo nosso como que está o cenário atual e a gente já falou aqui quais são os benefícios que as empresas podem colher ao efetivamente adotar inclusão e diversidade. Agora, eu acho que é importante a gente passar para o passo seguinte, que é como efetivamente nossas empresas podem ser inclusivas, que ações elas podem adotar, que estratégias têm que ser implementadas. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, vou chamar um rápido intervalo e a gente volta rapidinho. Ei, varejista! Está precisando de ajuda para melhorar os resultados do seu negócio? Então você precisa acompanhar o portal Varejo SA da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. São mais de 4.000 conteúdos exclusivos que vão ajudar a impulsionar suas vendas, melhorar o atendimento e a gestão financeira e tornar a equipe mais eficiente. Aqui, o foco é desenvolvimento do varejo e fortalecimento do associativismo. No portal Varejo SA, você vai estar sempre bem informado e atualizado sobre as novas demandas do mercado. O site é atualizado diariamente com notícias de economia e política que impactam as micro e pequenas empresas do setor de comércio e serviços. Quer ver o seu comércio crescer e se destacar no mercado? Vem para o portal Varejo SA. Acesse agora mesmo www.varejosa.org.br e confira todos os conteúdos. Muito bem, estamos de volta. Falamos aqui já sobre o cenário da inclusão e da diversidade no mercado de trabalho, nas empresas brasileiras e os benefícios de você ter aí uma equidade de homens e mulheres na liderança, nos cargos efetivamente de liderança dos seus negócios. E agora eu vou conversar um pouquinho aqui com a Cris sobre o que as empresas efetivamente podem fazer para conseguir garantir que haja esse espaço e essa abertura para que a equidade ela seja alcançada. O que você pode destacar para a gente, Cris? Então vamos lá. Quando a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente precisa sempre começar trabalhando a alta liderança da organização. Por que a gente precisa trabalhar primeiro a alta liderança? Porque é a alta liderança que vai... Porque quando a gente fala, por exemplo, né, cultura, o que é cultura? Cultura são as pessoas. Cultura são as pessoas que trabalham naquela empresa e que quando chegam novas pessoas, elas vão mostrando quais são os comportamentos e atitudes. Por isso que a gente precisa começar com a alta liderança. Então, a alta liderança precisa ser a primeira a passar pelo treinamento de liderança inclusiva, entender que o mundo mudou e que muitas das coisas que aconteciam lá atrás, a forma de lidar no ambiente corporativo não servem mais. Então, muitas coisas que a gente achava que era engraçado, ou que eu escuto muitas vezes assim, mas o mundo tá chato, então, mas tá chato para quem, né, gente? Ou eu escuto muitas vezes assim, agora tudo é mimimi, então, mimimi eu costumo dizer que é a dor que dói na outra pessoa, não é na gente, então, por isso que a gente fala que é mimimi. Eu sei que às vezes, quando vem uma primeira coisa, tem que mudar essa frase, ou essa palavra não pode mais ser falada. A primeira coisa que a gente pensa é, mas agora não pode nada. Mas é sempre importante que você tenha a curiosidade de entender por que não pode mais. Me explica por quê? Então, ter essa curiosidade de entender. Então, a gente começa com a alta liderança, rever aqui comportamentos e atitudes, mostra como tem que ser a partir de agora, como é que esse grupo pode se engajar com o tema para que isso seja cascateado, e a gente começa o cascateamento. Então, a gente tem empresa que a gente já treinou mais de 500, 600, 1.000 lideranças ali, para essa liderança mais inclusiva. Todo mundo entra falando, que delícia que eu estou aqui aprendendo. Não, porque as pessoas acham que diversidade e inclusão não é para elas. Muitas vezes os homens que formam a maioria desse grupo entendem que eles não fazem parte da diversidade, o que é um erro, tá, gente? Todo mundo faz parte da diversidade. Os homens brancos, héteros, cis, sem deficiências, não fazem parte dos grupos minorizados, mas eles também fazem parte da diversidade. Então, a gente precisa trazer esse grupo para conversar, para mostrar como no seu comportamento a gente vai construindo uma nova cultura alinhada com aquilo que está escrito na parede, muitas vezes, mas que não está refletido ali nos comportamentos. E aí, conforme a gente vai conversando com esse grupo e vai trazendo, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, uma conversa sobre diversidade e inclusão na sua área, mostrando que esse tema é importante. Um ponto extremamente
assim, diversidade e inclusão precisa estar ligado junto com a ESG e estar no planejamento estratégico, porque tudo que está no planejamento estratégico precisa ser seguido. Outro ponto, a gente precisa ter meta. Quando a gente tem meta, a gente consegue ter intencionalidade, a gente consegue fazer acontecer. E aí muita gente me pergunta assim, Daniel, Cris, a gente usa meta ou cota? Praticamente a mesma coisa. Só que cota é uma palavra que a maioria das pessoas associou à incompetência. Sendo que não é isso, tá, pessoal? Cota quer dizer um processo transitório para equiparar uma desigualdade. Só que se a gente usa a palavra cota, as pessoas já associam, então vou ter que trazer alguém que não tem capacidade, que não tem competência para essa cadeira. Então a gente usa a palavra meta, que é a mesma coisa. Fora que na empresa a gente tem meta para absolutamente tudo. Então a gente vai ter metas para a diversidade, mas sempre trabalhando no ambiente inclusivo. Isso não é aquilo que eu falei, não adianta nada. Tá? Então, o primeiro ponto é trabalhar a liderança, mudança de comportamento, transformação, o mundo mudou, a gente precisa acompanhar o que o mundo está mudando aqui, rever os comportamentos e as atitudes da empresa, passar por treinamento de viés inconsciente, rever políticas, por exemplo, da empresa. Quais são as políticas, ou a política, normalmente, o compliance, como é que está a política de compliance da empresa, dar treinamento sobre assédio moral, assédio sexual. Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito e que a gente costuma dizer o seguinte: pessoal, diversidade e inclusão não é uma coisa que você vai fazer uma palestra, um treinamento, no dia seguinte tudo está resolvido. Não é assim, é uma jornada. Eu gosto de fazer uma associação aqui com segurança. Então vamos pensar aqui, Daniel, lá atrás, nós, pessoas físicas, quando veio a lei de que a gente tinha que usar um cinto de segurança, todo mundo, que chato esse negócio, a gente nunca usou cinto de segurança, a gente dormia lá no capô ali de trás do carro, né? Para que precisa falar de segurança? Então ninguém queria. Aí começaram a passar acidentes, tocando o quê? O emocional da pessoa. Olha, se você não usar cinto de segurança, você pode sofrer um acidente. Aí tocou o emocional. Mesmo assim, para algumas pessoas não adiantou. Eram dados. Como é que veio? Dados, mostrando, né? Aí o que aconteceu? Multa. Aí multa pega no bolso. Aí eu tenho certeza que hoje todo mundo entra no carro e nem pensa para colocar o cinto de segurança. Você entra, o seu cérebro já associou, então você faz isso como um hábito, um comportamento automaticamente. Você entra e você puxa o cinto de segurança. Quando a gente traz essa mesma analogia para a empresa, o que as empresas fizeram? Elas, lá atrás, as pessoas não usavam EPI, não usavam todos os equipamentos que precisa de segurança. O que eles fizeram? Eles criaram um método chamado DDS, Diálogo Diário de Segurança. E fizeram o quê? Martelaram ali na cabeça da pessoa, olha, segurança é importante, segurança é importante, segurança é importante. E hoje, se você vê alguém que não está usando EPI, você vai lá e fala, olha, Daniel, você está sem o EPI, tem que usar o EPI direito, o capacete está errado, está faltando o auricular, ou seja, você vai ali e você consegue corrigir a pessoa. O que a gente precisa criar é o EPI emocional. É mostrar para as pessoas que esse tema que a gente está falando, ele é extremamente importante. Quanto mais feliz a pessoa está no ambiente corporativo, mais ela vai entregar, ou seja, está diretamente relacionado com produtividade e entrega. E a gente vai precisar, então, dentro desse DDS, por exemplo, criar o diálogo de diversidade e inclusão. Começar a trazer essa temática da mesma forma que a gente fez com segurança. E aí isso aconteceu de um dia para o outro? Não, isso foi o quê? Uma jornada. Por isso que a gente fala que é uma jornada de diversidade e inclusão. É que nem quando você planta lá uma semente, no dia seguinte ela virou uma árvore? Não, ela vai demorar às vezes 5, 7, 10 anos para fazer essa transformação. O que as empresas precisam pensar é o seguinte, que é uma pergunta frequente que vem para mim. Quando que a gente precisa fazer? Ontem. Por que ontem? Porque senão você não vai ter a sustentabilidade do seu negócio, porque você não vai atrair uma geração inteira. Ela não vai querer trabalhar na sua empresa. Não estou falando só de mulheres, estou falando de homens, eu estou falando de todas as pessoas. Então, estou falando o quê? Da sustentabilidade do negócio. Eu particularmente estou aprendendo muito com essa conversa e você vai falando, eu vou refletindo o quanto que faz todo sentido. Essa questão da jornada não é uma mudança do dia para a noite,
questões culturais, elas requerem aí o hábito no dia a dia para que efetivamente isso vá acontecendo. E você começou falando que o caminho ideal é começar pela alta liderança, que é realmente ali quem dá o bom exemplo, quem direciona a empresa. Mas eu também lembrei aqui que existem algumas pesquisas que mostram que atualmente os cargos de alta liderança no Brasil eles estão ocupados por pessoas cuja média é de mais de 45 anos. E aí a gente vem naquela questão do conflito geracional, e é justamente esse pessoal com uma idade um pouco mais avançada que tem talvez as maiores barreiras para esse tipo de Uhum. conversa. São pessoas que, pelo ambiente onde foram criados, onde cresceram, têm um pouco mais de dificuldade de entender que não é naturalmente que as coisas vão acontecer, que é preciso ações afirmativas, políticas públicas e tal. Então, assim, imaginando que quem está nos ouvindo, às vezes, ou trabalha numa empresa, ou conhece empresas cuja principal liderança tem dificuldade de aceitar que é necessário tratar esse tema, como que mesmo assim é possível que a empresa consiga caminhar nesse sentido da inclusão e diversidade se a alta liderança naquele momento tem uma barreira? É possível fazer ações afirmativas mesmo que a alta liderança não esteja 100% engajada? Vai ser bem mais difícil, né? Então, que as pesquisas mostram que quando essa alta liderança não está engajada, dificilmente a gente consegue fazer isso acontecer. A gente promove o maior fórum de diversidade e inclusão do Brasil, que está indo para a 13ª edição, que chama Super Fórum Diversidade e Inclusão, e todas as empresas, a gente traz normalmente ali 25, 30 empresas para contar a sua jornada. Eu brinquei que ano passado eu fui contando ali, praticamente todas elas falaram: a nossa liderança está engajada. Então, quando a alta liderança realmente não está engajada, a jornada vai ser muito mais difícil dela efetivamente acontecer. E aí, o que a gente precisa fazer? Mesmo essas, Daniel, que tem uma liderança que não está engajada e tal, o que é sempre importante? O exemplo. Então, o que a gente fez, né? Eu falo que a gente gosta de coisas inovadoras. O ano passado, a gente lançou um fórum novo chamado Conversando com os Homens sobre Diversidade, Inclusão, Equidade e Pertencimento. Então, a gente criou um fórum aqui na CKZ só para falar com homens. Então, o que a gente fez? A gente colocou ali homens que são C-level, presidentes, diretores, vice-presidentes, para contar como é que foi a construção deles. E aí foi a primeira edição, a gente teve 120 homens participando, que já foi super incrível. Foi o primeiro evento que as pessoas entraram e falaram assim: nossa, eu nunca vi um evento de diversidade que tinham pouquíssimas mulheres, porque o objetivo mesmo é criar um ambiente aberto para que esse homem possa tirar suas dúvidas. E o exemplo é muito importante. Então, a hora que você traz ali um presidente de uma empresa multinacional, né, como a gente trouxe ali o Rodrigo da Air Liquide, falando o que ele está fazendo, como é que ele está fazendo essa transformação, o CFO da DSM. A gente trouxe várias empresas e vários homens que contaram. Para mim foi difícil. Eu era o piadista da empresa, a gente trouxe o Ari, que é um diretor super importante de uma empresa de celulose, contando ali: eu aprendi com meu avô que você perdeu o amigo, mas não perdi a piada. Para mim foi super desafiador. Ele passou por um processo que a gente faz aqui na CKZ de liderança inclusiva, para ele perceber o impacto que tinha o que ele estava falando. Então, assim, a gente trouxe vários exemplos de homens falando quanto foi difícil, o quanto eles se esforçaram e o quanto eles conseguiram. E aí, no final, esses outros homens tinham que fazer quais eram as ações que eles iam levar para dentro das suas organizações, né? Então, o exemplo, ele é muito forte. Quando eu trago alguém ali que vai mostrar que eu tive que me desconstruir, porque esse é o processo, tá? É que nem a gente fala assim, você falou: Cris, é desafiador. Por quê? Porque não é uma mudança simples. Mudança é algo que é externo. Então, a empresa, por exemplo, trocou o software, todo mundo vai ter que trocar, querendo ou não. Isso que a gente está falando se chama transformação. Eu vou ter que rever comportamentos que eu tinha, frases que eu falava que não servem mais. Então, é uma desconstrução. Vou ter que me desconstruir. E aí, para isso acontecer, eu preciso querer. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter vontade de fazer essa transformação. É fácil, não é? Eu vou dar um exemplo, porque eu gosto de trazer os meus pontos também aqui de desafios. E eu, por exemplo, Daniel, lá atrás, há uns 7 anos, eu falava, por exemplo, a palavra denegrir. A gente não fala mais a palavra denegrir. Por quê? Porque quer dizer tornar preto. Aí quem ouve fala: ai, Cris, que exagero. Então, mas eu tenho várias amigas negras que eu não quero machucá-las. Então eu entendi o impacto, porque a gente tudo fala lista negra, mercado negro, né, ovelha negra.
tudo a gente vai falando e vai associando de uma forma negativa. Então, o que eu fiz? A gente estava aqui fazendo exercício, eu falava, não vou mais falar denegrir, vou riscar, vou trocar por difamar. Pô, vai ser tão difícil assim para mim? Então eu fui trocando essa palavra. Hoje, para eu lembrar, eu tenho que anotar a palavra, porque eu tirei ela do meu cérebro. Então, muitas vezes a gente escutava assim, eu mesma escutava em casa da minha mãe, o teu pai é uma pessoa mais velha, para ele é mais difícil de mudar, quem tem que mudar é você. Isso não é verdade. Qualquer pessoa, em qualquer idade, consegue criar um novo hábito. Vai ser difícil? Vai, eu não vou falar que vai ser fácil, vai ser, mas qualquer pessoa é capaz, o nosso cérebro é capaz, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade, então ele é capaz de criar novos hábitos e comportamentos, você tem que querer. Então, a ideia é, o mundo mudou, e com essa mudança a gente vai precisar de construir um monte de coisa, e é o que você falou, essa geração que está lá, que é a mesma da minha, é uma geração que aprendeu que felicidade não tinha nada a ver com o ambiente corporativo. Hoje a gente sabe, quanto mais feliz, mais entrega eu tenho. A gente sabe que é uma geração que, quantas vezes eu ia embora, eu trabalhei numa multinacional que eu ia embora, o meu diretor olhava no relógio, eu ia embora às 8 da noite, ele olhava no relógio e falava, você está desmotivada? Então tinha aquele negócio de ficar na empresa 10, 12 horas, e não por entrega, eu tenho que te entregar, não preciso estar lá 10, 12 horas no trabalho. Então, eu preciso ver você aqui para saber que você está trabalhando. Eu falo que se não fosse a pandemia, a gente não teria home office como a gente tem. Então, tem uma série de desconstruções que precisam ser feitas, pessoal, urgentemente. Senão, não vamos ter sustentabilidade do negócio. E a gente está falando aqui de evolução social em vários aspectos, no caso, e evolução no sentido assim, de melhoria. A gente está saindo de um estágio em que tínhamos ali um ambiente que não era saudável, profissional e social, e estamos caminhando em busca de um ambiente que seja saudável, socialmente falando e profissionalmente falando. E para isso, as mudanças, elas para uns são mais fáceis do que para outros, mas o primeiro passo é identificar que você precisa mudar. E aí você falou o segundo ponto que eu acho que é o fundamental, é querer mudar. Não é o simplesmente dizer assim, eu não tenho mais idade para isso, ou eu sou de outra geração. Não, se você identificou que existe um problema, que você pode ter uma transformação positiva, tanto para você quanto para o ambiente onde você está, e você quer, você consegue. Acho que a mensagem é simples assim. E a gente já viu aqui que o cenário atual, ele está melhorando, mas está longe de estar bom. A gente já viu aqui que existem diversos benefícios de você ter um ambiente profissional com equidade e inclusão. Então, fica muito claro que é importante que a gente faça isso, não só para a sociedade, mas também para o seu negócio. E aqui a gente está falando dos melhores caminhos para adotar isso na prática. Então, se por acaso o líder da sua empresa, você que está nos ouvindo, ele tem uma barreira com relação a isso, é importante seguir aí as dicas da Cris, que traga exemplos, traga dados, verifique aí grandes líderes que apoiam esse tipo de causa e vejam que suas empresas são bem-sucedidas, têm bons resultados, atraem colaboradores, têm consumidores fãs daquela marca e mostra assim, é uma causa que é ganha-ganha. Você só tem a ganhar, tanto como pessoa, como um gestor e como um líder. Então, não é tentar fazer mesmo sem o apoio do líder, é buscar maneiras de engajar o seu líder para que ele entenda que existe espaço para isso. Com relação à parte de salários, isso ainda existe fortemente no Brasil, a gente escuta com bastante frequência pesquisas, isso também é um retrato ali de falta de incentivo, falta de reconhecimento do potencial da mulher. E o que pode ser feito também para buscar? A gente vê que não basta legislação, né? Porque legislação tem. O que na prática pode ser feito para tentar ajustar também essa questão salarial? Legal, sua pergunta. Daniel, só para complementar o ponto que a gente estava falando antes, eu queria trazer a seguinte provocação aqui. Eu gosto de fazer umas provocações positivas, que é a seguinte pergunta para essas pessoas que são líderes das suas organizações. A pergunta é: seus filhos, filhas, sobrinhos e sobrinhas trabalhariam na sua organização? Gostariam de trabalhar com você como liderança? Essa é uma pergunta interessante para as pessoas responderem, né? Só daí a gente já vai saber se o negócio tem sustentabilidade. Então é uma provocação extremamente positiva, mas que faz a pessoa repensar aqui. Em relação à parte salarial, sim, existe ainda, infelizmente, mas existe uma diferença salarial. É bem comum quando a gente chega nas organizações, uma das coisas que a gente pede é para as pessoas fazerem uma análise. E aí, pessoal, quem tiver dificuldade, a ONU Mulheres tem uma planilha
que ajuda vocês a fazer essa identificação se existe uma diferença salarial entre homens e mulheres. Nós aqui da Secas e Diversidade, a gente é signatária da ONU Mulheres, eu sempre recomendo, e lá a gente tem várias informações. Uma delas, Daniel, que eles fizeram para entender por que existia uma diferença salarial, era o seguinte: as empresas, elas trabalham com uma coisa chamada range salarial. Então, elas têm lá, por exemplo, num cargo de coordenadora, aquela pessoa pode ganhar entre 5 e 8 mil reais. E aí, o que acontece? Normalmente, a mulher, quando ela está chegando numa organização, ela não vai negociar tanto o salário dela como o homem. Então, o homem já chega falando, eu quero 9. A empresa vai falar, 9 não dá, eu tenho 8. E a mulher chega e, eu ganhava 6. Então aqui a gente vai te pagar 6. Então, acaba pagando 6 para ela e 8. Então, já entra com essa desigualdade. O que a ONU sugere? Que tenha cargo. Então, você tem lá, coordenadora júnior, todo mundo ganha 5. Coordenadora júnior 2 ganha tal salário. Coordenadora pleno, sênior, ou seja, você tem ali as grades. Então, todo mundo que está aqui ganha esse ponto. Agora, um desafio vou trazer um case da minha irmã, que é engenheira. A minha irmã começou a trabalhar numa empresa, entrou com outros 5 engenheiros, e aí ela descobriu, porque todo mundo ia fazer um curso, uma pós-graduação, e ela foi perguntar para a RH por que ela não estava fazendo parte da pós-graduação, se ela tinha entrado, todo mundo vinha com a mesma experiência, por que ela não estava fazendo a pós-graduação? Não, é porque a gente colocou os engenheiros sêniores. Mas peraí, a gente tem todo mundo a mesma senioridade, como assim vocês colocaram eles para fazer a pós? Aí que ela descobriu que existe uma diferença salarial. Então, as empresas, a princípio, elas acham que não existe, precisa fazer uma pesquisa bem aprofundada. Eu vou trazer um case para vocês que é público. Então, a Schneider Electric, ela é um case que ela apresentou uma vez no nosso fórum. Eles fizeram um trabalho, viram que existia, sim, uma diferença salarial. E, pessoal, o que é bem importante, que eu escuto assim, tá, Daniel? Mas você está falando de uma pessoa que é um médico e uma enfermeira. Não, gente, a gente está falando de 2 pessoas que têm o mesmo cargo. Então, a gente está falando de 2 pessoas que são engenheiras com a mesma experiência. É aqui que existe a diferença salarial, porque acha-se que o homem está mais preparado do que a mulher, tá? Sendo que os 2 têm a mesma experiência, fazem a mesma entrega, tem que ganhar o mesmo salário. Então, a Schneider fez um trabalho e viu que existia uma diferença salarial. O CEO, na época, fez lá um valor que em 3 anos eles iam chegar nessa equidade de gênero, e aí é esse cuidado que precisa ter. Então, entrou com aquela experiência, todo mundo tem que ganhar aquele salário. E tomar cuidado com essas negociações que são feitas, eu quero trazer essa pessoa, e aí acabo trazendo ela com um valor mais alto. Então, sim, existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, e também existe uma diferença salarial grande entre pessoas brancas e negras. E aqui negras a gente está falando pessoas que se autodeclaram, pessoal como pretas ou como pardas, porque é uma autodeclaração. Então quando a gente vai fazer uma referência, a gente fala pessoas negras e ela que se autodeclara como preta ou como parda, mas existe também uma diferença grande de salário entre pessoas brancas e negras. E a mulher negra é a que está mais lá embaixo, tá? Então quando a gente olha, a gente tem aqui os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras lá embaixo. É muito claro, né, que a gente vive num país com muita desigualdade, seja de gênero, seja de raça. São temas delicados que a gente precisa tratar e aos poucos eu acho que pelo menos a gente vê que tem ganhado espaço na mídia, nas empresas. É um assunto que não vai se esgotar da noite para o dia, mas que é importante a gente realmente colocar o dedo na ferida, tratar dessa maneira que a gente está fazendo aqui, de maneira bem técnica, séria, porque acho que não dá mais para a gente ficar olhando o mundo e esperar que naturalmente as coisas se organizem, né? A gente tem o nosso papel e acredito que aqui também no podcast a gente tem esse papel de tentar trazer esses assuntos e discussões que são relevantes. Bom, a gente já está se encaminhando para a parte final aqui da nossa conversa, passa rápido, né? Eu queria que você me desse 3 exemplos de empresas que te inspiram nessa questão de equidade de gênero, que você pode dizer assim, olha, empresas que eu acho que estão indo por um bom caminho ou que já passaram por essa jornada que você falou, para deixar aí como inspiração para quem está nos ouvindo. Legal. Bom, eu vou falar primeiro da Gerdau, que a Gerdau eu acho que é um super case. A gente tem ali um presidente extremamente engajado, Gustavo, extremamente engajado com o tema, falando sobre isso.
Agora ele tá trazendo um tema muito forte, que é a felicidade no ambiente corporativo e o quanto isso dá de resultado. Então a gente tem uma empresa grande, forte, trazendo esse case. A gente tem um cliente que tem feito um trabalho sensacional também, que é a CNH Industrial, que tem feito um trabalho de mentoria de homens mentorando mulheres, de um outro chamado Entre Nós Mulheres, que são mulheres fazendo mentoria com mulheres, vários programas, guia de diversidade e inclusão, ou seja, fazendo um trabalho fortíssimo ali dentro da organização. E eu traria também uma empresa que é muito querida nossa e que tem feito um trabalho excelente, que é a Veracel, que é essa de celulose, que ela tem feito aí um trabalho fortíssimo. O Caio, super engajado, que é o presidente da empresa. O presidente anterior já estava extremamente engajado também, fez um trabalho sensacional ali dentro e está fazendo uma transformação, trazendo diversas pessoas de grupos minorizados, fazendo um esforço grande. Eles estão ali também numa região com uma população indígena grande, então também é muito importante que as pessoas entendam que eu preciso entender o meu público da região. Então, dependendo de onde você está, você vai focar mais num público ou em outro que você precisa trazer para dentro da organização. Então, eu te traria esses 3, que eu traria até mais um, que é a DSM, que é uma de agro, porque agro também é um setor que muitas vezes a gente acha que não está trabalhando. Eles que foram uma das empresas que virou Bent para fora, estão fazendo um trabalho sensacional, trabalhando toda a liderança inclusiva ali. Então, são empresas que elas estão nessa jornada, elas entenderam que precisa, óbvio, de um investimento e de fazer essa jornada aqui da forma mais rápida e com mais intencionalidade. Muito bem, muito bem. Bom, Cris, queria agradecer sua presença, essa oportunidade de você compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento desse assunto que é tão importante, e pedir para você deixar aqui suas mensagens finais e seus contatos também, caso alguém queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, dessa parte de consultoria, treinamento, tudo que vocês fazem, que eu acho que é muito importante, especialmente para esses lojistas que estão nos ouvindo e querem fazer algum tipo de transição na sua empresa rumo a esse caminho que a gente acredita que é o caminho mais indicado. Bacana, Daniel. Bom, pessoal, vocês podem me acessar pelo meu e-mail, que é crisquer@ckzdiversidade.com.br. Tem o nosso site, ckzdiversidade.com.br. Temos o Instagram, temos o LinkedIn. É uma jornada, pessoal. Então, assim, o que precisa é começar. Né? Começar, o que a gente está vendo muito forte é as empresas que já estão trabalhando, cobrando dos seus fornecedores da sua cadeia de suprimentos para que elas trabalhem essa temática. Então, antes que a coisa aconteça, você deixe, por exemplo, de participar de uma concorrência, já começa a trabalhar o tema, porque a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai fazendo a jornada por fase, para ajudar realmente as empresas. Tem a participação dos nossos fóruns, então nós organizamos o maior fórum do tema, então participando, mandando pessoas para participarem. Tem empresas, por exemplo, Daniel, que mandam grupos de homens para participar do fórum, tanto o fórum de homens quanto o fórum geral. Então, assim, participar, escutar, conhecer cases, como é que você fez, né? Você tem ali um networking também de troca. Então, o negócio é começar. Não deixe para amanhã, porque amanhã você pode, por exemplo, deixar de participar de alguma coisa porque você não está trabalhando o tema, ou perder pessoas importantes da sua empresa porque você não está trabalhando a temática de diversidade. A gente chama de DIEP aqui na CKZ, que é diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Então, a gente está aqui para ajudar a fazer essa jornada aí ser mais rápida, mais efetiva e trazendo sempre resultados muito positivos em performance, em produtividade para a organização. Muito bem. Hoje conversamos com Cris Quer. Muito obrigado, Cris. Em nome de todos os temas CNDL, a gente agradece sua presença aqui no Varejo SA Podcast. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @é o Sistema CNDL.
Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.